Um dos cuidados que nós tomamos no momento de pensar a programação seria a composição dos painéis. Percebam isso. Empresas que são relevantes, de segmentos muito diferentes, para trazer para a gente experiências e vivências completamente distintas. E como um todo, eu tenho certeza que dessas conversas que nós teremos hoje, muita coisa boa virá. Até para, de repente, trazer insights para a gente, trazer coisas que vão nos ajudar na aplicação prática no dia a dia. Eu vou fazer diferente aqui, aceitei uma sugestão que me foi dada. Antes de chamar o Flávio e os nossos convidados, a gente vai exibir os 3 vídeos que nós temos para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre as empresas. Então, Paulinho, você pode soltar, por favor? Todo mundo conhece os ingredientes de um Big Mac e a crocância especial da nossa batata. Mas você sabe o que tem por trás desses sabores? Na América Latina, a Arcos Dourados opera o McDonald's com mais de 1.100 restaurantes no Brasil e empregando mais de 60 mil pessoas. Vem conhecer a nossa receita do futuro. Aqui, todos têm oportunidades para se desenvolver na carreira e investimos em treinamento e benefícios, colocando a diversidade e a inclusão no coração da nossa empresa. E os nossos esforços não param por aí. Com o Mac Campus Comunidade e o Mac Dia Feliz, contribuímos para a educação e a saúde em todo o Brasil. Nos comprometemos com a qualidade e a sustentabilidade das nossas refeições do campo até a bandeja. E a experiência do cliente? Oferecemos praticidade e customização de cada detalhe. É assim que criamos momentos deliciosos e responsáveis para todos. Volkswagen. Como tirar os sonhos do papel? Não temos uma única regra, muito menos temos um segredo. Quer um conselho? Comece com um plano. E que ele venha antes de quase tudo, deixando somente um detalhe essencial à frente. Você. Um plano visionário que fuja dos padrões, mas que mesmo assim tenha segurança e o cuidado ativo como seu melhor porto seguro. Um plano pioneiro que nos fortalece para dar o primeiro passo, prontos para mudar por completo o presente. Um plano forte, onde nele nenhum registro se perde, que mesmo diante de incertezas, faz estampar no rosto o orgulho pelas conquistas permanentes, que nos faz avançar. Afinal, se até a natureza da natureza é transformar, por que não se adaptar às rotas diferentes?
plano estratégico que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo. De quem acredita no potencial da humanidade e no crescimento do país. E que por isso mesmo investe e persiste, mesmo quando o mar se apresenta desafiador. Um plano que constrói infraestrutura para fomentar a competitividade e fazer prosperar a vida de milhões de pessoas. Com ações carregadas pelas batidas do coração. Que seja referência e reconheça pequenos avanços como oportunidades. Que ao final de cada dia se orgulhe de abraçar a vida como sua carga mais valiosa. Que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Igualzinho à vida. Reparou? Onde o objetivo é seguir em frente. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Aliás, trazemos o Brasil no peito. Vamos seguir crescendo e inovando. Esse sempre foi o nosso plano. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Muito bem. Então, Flávio Lagedo, por favor, suba, pegue seu banquinho. Flávio Lagedo é cofundador da Engage Lab, consultoria especializada em desenvolvimento de lideranças por meio da cocriação de experiências de aprendizagem. Cabeça de aprendiz com mais de 30 anos de experiência nas áreas de marketing, engajamento, comunicação e negócios em organizações como Itaú, Unibanco, AIG, Santander e Britânica Publishers. Formado em comunicação social pela Universidade Brás Cubas, pós-graduado em comunicação corporativa pela SPM, com MBA em Gestão de Negócios pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialização em Economia Criativa pela FGV. Flávio é um amigo, já de longa data, um parceiro nosso na aplicação de diagnósticos de comunicação e cultura, além dos treinamentos de liderança. Flávio, pois é. No palco. Olá, pessoal. Meu microfone de Madonna. Estou realizando um sonho hoje. Estamos chiques, Flávio. E agora, já posso sentar? Eu quero ficar aqui. Quiser, vou ficar nesse banquinho. Vou ficar aqui para não atrapalhar também. Vamos lá. Depois assento. Mariana Augusto dos Santos, por favor, Mariana, suba ao palco. Aê. Mariana é gerente sênior de comunicação corporativa da divisão Brasil da Arcos Dourados. É empresa responsável pela operação do McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe. Com quase 20 anos de experiência na área, já atuou em grandes empresas como Gol, Linhas Aéreas e BASF. Formada em Relações Públicas pela USP, com especialização em Comunicação Integrada de Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mariana lidera estratégias de comunicação corporativa interna em SAC, sendo responsável pela gestão de reputação da marca, relacionamento com a imprensa, comunicação de iniciativas ESG e diversidade, equidade e inclusão e gestão de crises. Muito obrigado, Mariana, por ter aceitado o nosso convite. Renata Nascimento, por favor, Renata. Renata é gerente de comunicação na Volkswagen do Brasil, mestre em comunicação social, formada em jornalismo pela Universidade Metodista, pós-graduada em semiótica psicanalítica pela PUC São Paulo, com MBA em gestão de comunicação empresarial e especialização em estratégia de negócios para sustentabilidade pela Harvard Business School. Possui trajetória profissional de mais de 20 anos nas áreas de comunicação, relações públicas, branding e sustentabilidade. Atualmente lidera as atividades de comunicação interna da Volkswagen do Brasil, além de ministrar aulas de pós-graduação. Muito obrigado, Renata. E para fechar o nosso painel,
Paula Bertelli. Por favor, Paula. Paula é supervisora de comunicação, marketing e responsabilidade social na BTP. É publicitária, com mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação corporativa, trilhou carreira no mundo da comunicação, já usou diferentes chapéus, ou melhor, crachás, como cliente, como agência e veículo de comunicação. Essa versatilidade a permitiu liderar equipes de comunicação em diferentes segmentos do mercado, com destaque para as atuações no grupo de concessionárias Fiat, TV Tribuna, afiliada da TV Globo, na Baixada Santista, e atualmente na Brasil Terminal Portuário. Possui bacharelado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Santos, MBA em Marketing pela FGV e especialização em Brand Management pela Universidade de Londres. Muitíssimo obrigado. Vamos agora para o tempo com o Flávio. Flávio, divirta-se. Pois é, obrigado. Agora, enfim. Gente, eu estou super bem acompanhado e isso faz parte um pouco do que o Zé comentou, dessa possibilidade de trazer empresas diferentes que têm uma importância significativa para a nossa história, para o nosso país, para o mundo, empresas globais e feita por pessoas. E aqui nós temos 3 pessoas, a gente se conheceu há pouco tempo, né, verdade, né? E a ideia aqui é um bate-papo. Eu trabalhei muito tempo na área financeira, em banco, em seguradora, e em algum momento da minha vida eu resolvi empreender, sair do banco e fundei a Engage, né? E tenho o Zé Luiz como meu grande parceiro nessa jornada. E o que é mais interessante dessa história toda é que eu trabalhava em banco, eu trabalhava no Itaú e a gente tinha verba, a gente tinha grana para fazer as coisas. E aí eu fui querer conhecer o mundo das empresas, da indústria. Então a gente, né, Zé? Agronegócio, a gente fez muitos trabalhos, supermercados, museu, moda. Então essa possibilidade de outras coisas, de outros mundos, de outras realidades, são extremamente encantadoras. E mais do que isso, conhecer pessoas, escutar pessoas, principalmente nesse trabalho que é divertido, que é o de diagnóstico de comunicação. E uma das questões que são muito fortes, assim, às vezes até emocionantes, que causa uma certa inquietação e ao mesmo tempo desconforto, é que não é fácil ser líder, sabe? A gente coloca um peso danado nas costas dessas pessoas. Algumas pessoas não são... algumas questões relativas à organização, ao negócio, essa dinâmica nova do novo mundo, né, traz ainda mais complexidade para essa função. E aqui a gente vai ter acho que a oportunidade de fazer meio que um Globo Repórter, sabe? Saber como vivem, o que pensam, né? As dores, né? As virtudes, as vulnerabilidades, os desejos dessas pessoas a partir da Paula, da Renata e da Mariana, contando um pouco mais disso para a gente. Não só a partir das empresas que vocês trabalham, mas da experiência, da vivência, da convivência de vocês nesse mundo tão complexo. Vamos lá? Eu fiz minhas fichinhas também, agora uma coisa meio Hebe Camargo, né? Sofá. A primeira coisa que eu gostaria que vocês me ajudassem a entender, e aí a ideia eu vou começar com você, Mariana, mas cabe para vocês todas, entender o contexto das organizações de vocês, né? Principalmente a partir desse ponto de vista da liderança, né? Quem é o líder? Ou quem é a liderança? Como é essa hierarquia? Como é que é chegar naquela loja do McDonald's para comer um quarteirão com queijo, que é minha vontade a partir de agora, né? Assim, entender um pouco como é que é isso, né, dentro do contexto da organização. Agora sim. Bom dia a todas as pessoas. Então, prazer estar aqui. Obrigada pela abertura, Flávio. Gostei, assim, super. Já deu uma animada aqui para a gente começar.
Bom, falando um pouco da nossa liderança, primeiro o vídeo, né, desculpa, mas realmente ele traz essa vontade, né, para quem gosta, já traz aquela, no almoço podia rolar, né, um McDonald's. Falando da nossa liderança, acho que condiz muito com a realidade, apesar de termos contextos diferentes, né, empresas e ambientes, acho que é um pouco parecido. Então, a gente tem a nossa liderança corporativa, que a gente, enfim, são os altos executivos, alta liderança, diretores, vice-presidente, presidência, e a gente tem também a liderança operacional, que aí são essas pessoas que estão ali na ponta, atuando nos restaurantes, a gente fala também a média liderança operacional, que é onde eu acho que hoje é o nosso maior desafio de impacto ali, de comunicação, e de trazer essa importância do papel de ser um líder comunicador. Eu acho que, sendo muito sucinta, a gente se divide dessa maneira. Aqui no Brasil, e aí, obviamente, a gente é uma empresa latino-americana, a gente tem o board da companhia que fica no Uruguai, que aí já é alta liderança, mas acho que no nosso trabalho aqui, o que influencia é mais a liderança do Brasil mesmo. Tá, e essa liderança vai chega até a loja? Presidente, mas assim, sim, olhando até a loja. A gente tem um gerente, eu vou depois decupar mais, mas pensando no restaurante, nós temos o gerente do restaurante, que normalmente ele lidera ali em torno de 50, 60 pessoas. Aí a gente tem um consultor que olha para mais restaurantes, um gerente de operações que olha para um mercado. E aí eu acho que ali é onde tem o nosso maior desafio mesmo de falar de liderança comunicadora. Legal, obrigado. Renata, e como é lá na Volkswagen? É interessante, né? A gente sai do hambúrguer, vai para o automóvel, vai para a linha de produção de automóvel, mas a estrutura ela segue, né? Então é uma estrutura muito parecida que a Mari trouxe. A diferença é que a gente começa com um papel chamado de líder de produção, que é a pessoa que está lá na operação e tem um grupo, você falou hoje de manufatura, né? Então é um mundo, o líder está lá na ponta com o operador mesmo, e aí a gente tem gestor de unidade, o gerente executivo, diretores, vice-presidentes e presidentes, que aí a gente já começa a ir mais para o lado corporativo. É muito mista a liderança da Volkswagen, acredito que quem está em grandes empresas também acontece isso. Então, você tem um perfil de liderança para quem está lá na alta gestão e um outro perfil para quem está mais próximo à operação. A Volkswagen hoje tem uma sede em São Bernardo do Campo, fica ali na Anchieta, e a gente tem mais quatro fábricas, perdi a conta? 3 fábricas e um centro logístico. Uma fábrica em São Carlos, uma em Curitiba, uma em Taubaté e o centro logístico em Vinhedo. Obviamente, cada uma dessas unidades a gente tem um corpo de liderança que também que tem um dia a dia com objetivos parecidos, mas um dia a dia diferente, por exemplo, de Anchieta. Em Anchieta a gente produz alguns modelos de carro, em Curitiba outros, em Curitiba tem o T-Cross. Aqui em Anchieta a gente tem Virtus, Nivus, mas vai mudando, são realidades diferentes. As linhas foram construídas em momentos diferentes, então cada liderança tem um desafio que é diferente também. Sindicato local, então tudo isso exige olhares também da perspectiva de comunicação, olhares distintos para poder justamente apoiar essa liderança no dia a dia. Legal, quero saber muito sobre isso. Tô ficando curioso, menino adora carro, né? Não é só menino, não. Eu ouvi aqui, vou trazer a fofoca, porque eu ouvi de alguém que está nesse palco que ama carro. Quê? Não vou contar que é a Paula. E por falar nisso, a gente está na Anchieta e agora vamos descer até Santos. Se você pretende. Paula, me conta, porque quando o Zé falou de porto, eu falei, nossa, eu quero muito saber sobre portos. E li muitas coisas assim, de que os portos eram... as conexões no mundo, né? São, né? Junto com os aeroportos, mas essa ideia da navegação, de se deslocar, e aquela coisa daqueles contêineres. Vocês viram aquilo, gente? Eu fico pensando em Madagascar, sabe? A história de entrar no contêiner e chegar num outro continente. Enfim, conta tudo pra gente. Claro. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, queria agradecer. Realmente, né? A gente saiu de hambúrguer, foi para carro, e agora a gente vai para movimentação de containers, né, de cargas, né. E a BTP é uma joint venture,
Estamos no Porto de Santos, tá? Então, é uma das empresas portuárias do Porto de Santos. É uma joint venture entre 2 grandes armadores, né? Então, a gente tem, de um lado, TIL e do outro lado, o EPM Terminals, que são braços estratégicos, né, de negócios de MSC e Maersk. E a BTP é uma empresa que, acho que pelo vídeo deu para perceber, né? Ela foi remediada, ela teve uma remediação do solo, né? E, enfim, hoje nós movimentamos containers, então cargas que vão para o mundo e cargas que vêm do mundo, né? E, assim, um pouco diferente, porque a gente é uma empresa B2C, né? A gente não está diretamente ligado ao consumidor final. Então, nós temos um CEO hoje, 5 diretorias, uma diretoria comercial, financeira, administrativa e de engenharia, vamos falar assim. E debaixo os gerentes, que cascateiam também as suas áreas, cerca de 30 gerentes, e os supervisores operacionais e administrativos, supervisores e coordenadores, né? Nós temos um público diverso no sentido que existe o público operacional, que trabalha na área alfandegada, né, que é uma área dentro do terminal, mas separada, não são todos que têm acesso. E dentro dessa área nós temos também os supervisores que que lideram suas equipes e tem os multiplicadores dentro dessas equipes, né? Porque imagina que lá trabalhamos 24/7. Então, cada dia são pessoas diferentes, são cerca de 1.800 colaboradores, fora os colaboradores indiretos, né? Que estão no terminal, empresas terceirizadas. Então, é uma comunicação diferente para cada tipo de público, mas ela tem que ser equânime no sentido da gente passar os valores da empresa e comunicar de forma igual para todos. Lá no Porto, a gente viu lá nas imagens, quem é a liderança? Um encarregado? Quem é que cuida daquela galera com os containers? Existe os supervisores de área, né, e existe em cima deles a gerência. Então, gerência de manutenção é separado do gerente de operações. Então, cada um no seu quadrado, literalmente, né, naqueles quadradinhos que nós vimos no vídeo. E é interessante porque a gente faz esse trabalho, né, tem essa que a gente chama de média liderança, que está ali entre supervisão, que tem ali, às vezes, 30, 20 colaboradores fazendo aquele turno operacional, mas sempre tem um multiplicador, né? Porque é o que a gente fala, a liderança, ela vem com a pessoa. Às vezes a pessoa não tem o cargo, mas ela já começa a liderar, né? Ela já começa a fazer com que os outros repensem, se engajem, né? E façam da maneira correta. A gente tem um procedimento de segurança bem organizado, uma cultura de segurança muito forte na empresa. Legal. E eles precisam remediar também essas informações. Então, além dos supervisores, a gente ainda tem os multiplicadores. Muito bem. Já vou fazer a próxima pergunta já para você. E a ideia aqui é a seguinte, né? Eu pergunto para Paula, né? E Renata e Mariana, por favor, fiquem à vontade, complementem, divirjam. A gente quer um barraco aqui. Enfim, a gente quer criar essa coisa de ter pontos de vista diferentes a partir, enfim. Paulo, eu queria entender assim, pessoas que têm o cargo, a função de gestão, elas entendem que comunicação faz parte da atribuição delas? Pergunta do milhão. Milhão. Deveriam, eu acho, né? Mas eu acho que nem todas, né? A gente percebe isso em algumas empresas. A gente estuda comunicação, ainda mais uma comunicação voltada para a liderança, né? Na BTP, a gente tem um trabalho muito forte com o líder, para o líder ser um comunicador, né? Tá. Porque o setor de comunicação, ele desenvolve aquela comunicação, mas fazer com que aquela comunicação chegue de fato da melhor forma possível também é um trabalho de nós como liderança, né? E é muito importante também que a gente tem um trabalho bacana lá na BTP, que nós temos, por exemplo, diretas já. Então, um líder, nenhum comunicado de algum benefício, alguma informação lançada na empresa sem que o líder não esteja ciente. Então, a gente faz primeiro o diretas, deixa um canal aberto de diálogo com esse líder, e o líder, ele tem que saber os prós e contras de cada informação que a empresa vai divulgar para os colaboradores, né? Então, imagina nós, como líder, ser pegos de surpresa de alguma situação. Essa falta de informação gera desconfiança também. Então, é muito importante que nós, como líderes, estejamos preparados também
E sim, respondendo a pergunta de forma clara, o líder ele precisa também saber se comunicar. Também é uma responsabilidade dele ter as informações e saber se comunicar da melhor forma possível e levar os assuntos de valores da empresa, com certeza. Legal. Mariana, Renata. É só um comentário que eu vejo assim no dia a dia que a gente tem uma divergência entre o que é comunicação, que a pessoa já acha, nossa, eu vou ter que ser o Flávio aqui mediando e falando, e aquela comunicação que é a comunicação ligada à estratégia, eu preciso dela para o business funcionar, para a equipe estar bem, conseguir trabalhar de forma adequada. Então, eu vejo assim, o líder precisa, e eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa base, não só falando de Volkswagen, mas de outras experiências, para deixar claro isso. A comunicação não é só você estar ali como porta-voz de um vídeo, ou você aparecer numa aspas de uma newsletter, mas a comunicação faz parte de um skill que você precisa para atingir resultado. Então, sim, o líder precisa, sim, ser comunicador no dia a dia. Muito bem. Mariana. Eu acho que só complementando mesmo, até fiquei refletindo aqui, né? Porque a gente também, acho que a maioria aqui tem comunicação como a sua área, né? E muitas vezes a gente até discute internamente como é ruim, porque muitas coisas acontecem e as pessoas, não, mas é de comunicação. E não é sobre isso, né? Todo mundo tem essa corresponsabilidade. Então, aqui tem um departamento, mas também tem esse skill que as pessoas precisam ter para desenvolver ali, né? Para diversas situações. Então, sim, precisa ter, mas eu acho que é um trabalho do dia a dia. Que a gente tem como área de comunicação cada vez, né? Falar, mitigar, trazer essa importância, mas e trazer essa diferença, o que é uma área de comunicação, o que é um papel de um líder comunicador. A gente depende muitas vezes deles, mas para a gestão, né, eles precisam utilizar também dessa comunicação. Muito bem. A Renata vai começar a responder para a gente algo que se conecta com o que a gente está falando aqui, que é o seguinte, sobre a questão do desenvolvimento dessas habilidades de comunicação. Né? Primeiro, como isso acontece nos diversos níveis de liderança, e aí, indo um pouco além, eu tenho pensado muito na ideia de que não é só a liderança que tem que comunicar, né? Então, a gente está trabalhando, as organizações estão trabalhando, vocês até indo além, né? Universidades, muito no sentido de pessoas comunicadoras, equipes que se comunicam, né? Isso acontece. Como que você vê esse contexto, né? Inclusive aqui do papel do RH ou das próprias lideranças no desenvolvimento dessas habilidades. Falando do básico, tem que ter uma agenda de desenvolvimento de comunicação por meio de treinamento de RH para líder, né? Líder vai ter uma trilha de liderança, a comunicação tem que estar lá e como parte disso. Mais do que isso, pensando no nosso papel de facilitador do dia a dia, a gente também tem que ajudar esse líder a entender aquilo que a gente estava falando na pergunta anterior, a entender que a comunicação não é só a comunicação da newsletter, do vídeo, é a comunicação também dele ali com os times. Se isso está acontecendo, eu vejo ondas, né, diferentes, eu estou no mercado mais de 20 anos, então eu já vi muita coisa evoluir, muita coisa mudar em termos de linguagem, né? Esses dias a gente estava vendo um estudo que foi feito dentro da fábrica mesmo, como cada geração, esse recorte de geração é perigoso, tá? Mas muitas vezes ajuda a gente a entender alguns comportamentos. Como cada geração gostava de ser informado. Tinha gente que gostava de receber um vídeo em formato Reels. Né? Então, assim, eu vejo que as linguagens mudaram muito, Flávio, e a gente precisa observar isso, mas o básico ainda precisa estar nessa trilha de liderança. O líder tem que interiorizar, né, ou colocar, eu preciso ser comunicador como parte desse pacote de liderança, como parte dessas competências que eu preciso ter para poder exercer meu papel. E
paralelo a isso, é muita coisa para o líder, né? E aí que a gente pode ajudar. E paralelo a isso, entender essas mudanças de linguagem, de comportamento. Eu estou chegando mesmo na pessoa, será que é a abordagem certa? Será que é a maneira certa? Como é que eu estou usando isso? Mas, no geral, eu vejo que isso está acontecendo sim, essa adesão à comunicação, ao papel do líder comunicador, ela vem aumentando. Legal. Paula? Sim, também acho que vem aumentando, eu concordo. E é interessante, falando isso, semana que vem a gente tem um media training na empresa, né? Então, eu acho que as empresas precisam realmente investir nesse desenvolvimento da liderança. Nem sempre são os porta-vozes que estão preparados, estão prontos, ou estão no Brasil, ou estão, enfim, para atender, às vezes, uma palestra, às vezes um diálogo, às vezes um summit, não sei, um evento. Mundo portuário, a gente tem muito evento. Comunicação tem evento, mas mundo portuário, desde que eu entrei, eu falei, é muito evento. Então, é importante que a liderança também esteja preparada nesse sentido, de ser um porta-voz, nem que seja numa pequena entrevista, numas aspas, que nem a Renata falou, e eu acho que isso cada vez mais está latente nas empresas. A gente vem acompanhando isso, o desenvolvimento da liderança, e é muito bacana como não é só o leadership por um leadership, mas é um leadership com um propósito, né, de desenvolvimento. Então, eu acho que é uma crescente, sim. É tão importante quanto o líder saber se comunicar. Eu acho que ele está entranhado mesmo nos valores da empresa, no que a empresa, a forma com que a empresa se porta com os stakeholders, enfim. Então, eu acredito muito nesse propósito. A gente falou bastante de propósito hoje, e aproveitando, pegando esse gancho, eu acho que é importante, sim, como propósito de comunicação, ter essa liderança engajada e preparada. Mariana, ainda nesse contexto, né? O que você pensa disso e qual que é a experiência, por exemplo, de além da liderança, nesse desenvolvimento de comunicação, dessas habilidades? Boa. Acho que pegando um pouco do que a Paula e a Renata falou, né? Acho que tem muito a forma que a gente, como facilitador, a gente tem que fazer, né? A forma como essa comunicação é passada e o meio. Porque também às vezes a gente tem a liderança que sabe da importância da comunicação, mas para ele a comunicação junta todo mundo numa sala, tem que falar isso, ele lê praticamente o que está, e para algumas pessoas ali vai fazer sentido, para outras não, porque a gente tem cada vez mais diversidade dentro das organizações, até o que a Renata trouxe também tem uma pesquisa similar, e é interessante que nesse caso o recorte geracional ele faz sentido, né? Então, a gente tem quem gosta de receber por e-mail, quem gosta do face-to-face, quem quer que mande um WhatsApp, tem de tudo, mas eu acho que a gente também cada vez mais capacitar e falar que tem essa questão dessa forma e o como, porque tem notícias informações que a gente vai ter que estar no face-to-face, a gente tem que olhar cada vez mais no mundo que a gente, né, tem a digitalização, não, a gente vai ter que olhar no olho e sentir um pouco ali para passar essa informação, e outras a gente pode ser mais objetivo, pode usar outras ferramentas de comunicação para fazer isso. E aí, falando de capacitação, né, a gente, enfim, você falou do Media Training, Renata, a gente hoje, quando faz o Media Training, aí é muito focado em liderança mais corporativa. Hoje a gente traz exercícios de você contando tal informação para a sua equipe, ou estando num evento interno, a gente não aborda só imprensa, influenciadores, enfim, qualquer eventos, que a gente também tem muita gente que às vezes não dá entrevista, mas está presente em evento e a gente tem que preparar. Mas também a gente traz esses momentos desafiadores. Como que você conta isso para o público interno? Faz aqui. E é interessante que às vezes é o momento que ele tem mais dificuldade, porque a imprensa ela é mais fechada, né? Tem as suas regras. E aí, quando está com o público interno, tem uma dificuldade. Então, a gente tem trazido cada vez mais esse exercício. E olhando para a liderança operacional, que são as pessoas que estão ali, os líderes nos restaurantes, a gente tem pensado, a gente não tem nenhuma capacitação específica em comunicação, gostaria, mas não tenho dentro de RH, em fazer um curso específico e trazendo esse empoderamento e mostrando como que a comunicação também pode ser estratégica dentro do trabalho que ele exerce ali. Flávio, eu me lembrei de uma coisa agora que eu acho que pode ser interessante
para todos nós. E eu acho que essa trilha de desenvolvimento, ela tem que estar muito conectada também ao que você tem como objetivo, a sua realidade, ao contexto. Em ambas as empresas, né, minhas 2 últimas experiências, a gente colocou dentro da trilha de RH um curso de CNV, de comunicação não violenta. Legal. Porque o contexto ali pedir era algo, é uma indústria automotiva, linha de produção, e a gente achou interessante a gente ter essa abordagem. Então, entrou ali dentro da trilha a CNV. Então, esse contexto, né, o que é essa organização, o que precisa naquele momento, também é bem importante entender. Você tem já alguma resposta sobre a reação das pessoas diante de um curso de comunicação não violenta? Tem número, eu não vou lembrar agora. Não, mas assim, a reação delas, elas enxergam isso... Tem haters e tem lovers. Tem quem goste, tem quem se assusta, né? E tem piadinha, tem de tudo. Mas eu acho que tem que começar, né? E assim que a gente vai quebrando a resistência, mas no geral foi bem aceito, principalmente em área administrativa, mais em área administrativa do que no cenário produtivo. Mas foi bem aceito. Interessante. Então, dentro dessa coisa de assustar, Mariana, o termo liderança comunicadora, ou a missão de ser um líder comunicador, assusta as pessoas? Digo assim, o cara foi técnico a vida toda, mandava muito bem, virou líder lá de operacional, aí chega a Supera e a líder comunicador. Aí o cara fala, caramba, agora eu vou ser o William Bonner, tem que ser a Fátima Bernardes para fazer meu diálogo diário de segurança. Como que vai ser isso? Então, esse termo também ele pode pesar. Há alguma forma de tentar desmistificar um pouco isso? Será que às vezes também a comunicação acaba sendo muito mecanizada e a gente não trabalha as questões mais da autenticidade? Enfim, queria entender um pouco do ponto de vista de vocês, começando por você. Eu acho que dentro do que a gente está conversando aqui, sim, tem um estigma, né? Acho que para alta liderança, liderança executiva, eles já sabem, eles usam da comunicação. Obviamente tem aqueles que gostam mais, outros gostam menos, mas eles sabem da importância da comunicação para o papel que eles exercem, né? Seja estando com uma reunião de negócios, board, ou seja estando com a imprensa, enfim, que é importante, não dá para se fechar e tem que falar. Mas eu acho que quando a gente olha para a liderança operacional, sim onde tem o maior desafio, porque é onde eles têm a pressão de entrega ali no dia a dia, é quem tem mais contato com uma equipe gigante, muitas vezes, desafios de gestão, e ainda você fala de comunicação, né? Eu acho que sempre quando a gente fala em comunicação interna, a gente pensa em, é difícil, acho que todo mundo tem esse desafio aqui, difícil chegar na ponta, no meu caso é o meu atendente de restaurante. E muitas vezes a minha comunicação, ela fica travada nesse gerente de restaurante, que é quem eu contaria que seria a pessoa que vai amplificar a mensagem, e não é realizado, porque ele tem a pressão de vendas, ele tem a pressão de que o restaurante esteja operando com toda a qualidade possível. E o que a gente cada vez mais tenta desmistificar é isso. A comunicação não é você pegar o microfone e falar na frente de todo mundo, mas é o seu dia a dia. Você pode usar com o cliente da maneira tal, você pode ser com o seu funcionário ali quando você exerce a sua liderança, você está exercendo a comunicação. Então, tirar um pouco essa coisa da comunicação, a área, o discurso, e trazer mais para a prática do dia a dia. Nisso é onde a gente quer colocar esse curso de liderança comunicadora, mas muito nesse caminho de que você já faz isso, você já é um líder, você já tem pessoas ali no seu dia a dia e você você já tem esse poder na sua mão, e cada um tem o seu jeito de fazer, né? A gente tem lá, dentro da nossa cultura, tem cultura de serviço, que é o cool de legal mesmo e serviço, que é muito fomentar como as pessoas podem ser como elas são. Então, antigamente, né, como somos McDonald's, a gente tinha essa questão tem ainda muito forte taylorista processual, e até para fazer o atendimento com o cliente, ele tinha um script para seguir. E hoje não, você vê o seu cliente, você faz o que é melhor. Tem um que vai gostar de mais contato, outro não. E para a liderança, a gente cada vez mais tenta fomentar isso também. Faça do seu jeito, o que você tem, né, de ponto forte, o que você tem de vulnerabilidade, e exerça dessa forma a sua liderança e a comunicação. Muito bem.
E aí, meninas? Ó, a Renata já... Eu acho que pesa. Mas, de novo, quando entende o porquê, a razão desse líder comunicador, eu acredito que as coisas aconteçam de uma maneira mais orgânica, né? Eles querem... o que é importante que eu vejo nesse processo todo? É a escuta do líder. A gente tem feito bastante isso lá na Volkswagen, reunir grupos de líderes para entender como está o dia a dia. E quando a gente escuta esses líderes que estão especialmente lá na operação, a gente percebe que a comunicação é algo que eles desejam que aconteça também de uma forma melhor. E uma das coisas que eles trouxeram, uma das últimas escutas que a gente fez, o quanto atrapalhava o dia a dia, ou atrapalhava uma série de indicadores que eles têm, quando a notícia chegava para o grupo de WhatsApp e eles não estavam sabendo, chegava por meio de sindicato, chegava por outro canal e a liderança não sabia. Então, quando eles conectam essa questão da comunicação, a importância de estar bem preparado, de receber o suporte, aí sim, que pode vir da nossa área, não tem que vir da nossa área, muitas vezes em parceria com o RH, quando eles entendem essa importância, eles se abrem mais para trabalhar em parceria e até buscam a gente para encontrar soluções. Muito bem. Paula? Um ponto interessante que elas falaram que eu lembrei aqui, né? Às vezes a gente está tão preocupado em ser um líder comunicador e às vezes o básico do dia a dia não é feito, né? Sério? Então, é aquele olhar na hora que o colaborador precisa conversar, é um DDS, talvez no começo de um turno, né? Que a gente faz bastante isso lá e eu acho que isso também faz com que o líder vá se desenvolvendo ali com a equipe. Então, tem sempre uma pessoa que antes de começar o turno, a gente chama de DDS, né? É um diálogo aberto, que muitas vezes vai para o emocional, muitas vezes a gente fala sobre segurança, mas vai para o emocional também, que fomenta as questões do dia a dia ali das pessoas, enfim, aquele bate-papo honesto. E eu acho que o líder também está pronto para ouvir, né? Pronto para ouvir também. Então, eu acho que isso é muito importante, não só comunicar, e é muito do que elas falaram, às vezes a gente está tão preocupado em saber se comunicar, enfim, mas não, às vezes é escutar também. A comunicação, ela é uma via de mão dupla, né? Então, a gente precisa também escutar o que o liderado precisa, o que ele quer falar naquele momento. A gente participa de alguns, né, de alguns treinamentos que eles falam para a gente assim, escuta, olha para o colaborador, não responde falando no WhatsApp, não responde no e-mail, ou se você não pode falar no momento, não posso falar no momento, a gente pode conversar daqui a 5 minutos. Então, acho também que essa importância é tão importante quanto eu acredito que o líder está pronto com essa comunicação, eu acho que ele saber escutar também e melhorar esse diálogo, né, entre as equipes. Muito bem. Uau, bastante coisa, né? Renata, e o papel da alta liderança nesse processo de exemplo, de inspiração? Como que você vê isso na sua empresa, uma visão mais ampliada também? Eu vejo que a gente tem que lembrar sempre disso, né? E aí eu acho que não é só alta liderança, não, porque o que acontece? O dia a dia engole a gente, né? Então, o líder, a gente também fica ocupado ali, preocupado com tantas entregas, com tantas demandas, e esse papel de liderar pelo exemplo, ele acaba ficando ali obscuro. Vou dar um exemplo muito comum, acredito que no dia a dia de muita gente aqui, que é uso de celular. Quem está em ambiente fabril sabe disso. Só que, pensando numa liderança, como é que uma liderança fica sem celular? Para responder, e é o tempo todo ali, né? Até para responder esse WhatsApp, eu falo daqui a pouquinho com você, ele está com o celular ali. Então, é um trabalho contínuo de lembrar que ele está sendo, como líder, ele tem uma responsabilidade, né? Quem tem poder tem dever, né? Essa é uma máxima que o líder tem que levar. Então, a gente precisa, é muito papel da comunicação isso. Você está sendo visto, fazer um coach ali, né? Olha, celular, vamos colocar aqui. Então, eu vejo que eles sabem, a alta liderança sabe, mas também precisa de um apoio ali para transformar isso em prática, para que a prática seja contínua e perene aí no dia a dia. Muito bem. Mariana? Complementando, falando disso de prática, né? Porque eu acho que a gente tem que também trazer canais, ferramentas, enfim, não adianta. A gente tem que fazer com que a alta liderança também, né? Olha, vai por aqui, você tem esse canal e tal, ser esse facilitador.
E aí o ano passado a gente criou um programa que eu acho que é muito, muito bacana, chama Pode Falar. A gente tem town halls, enfim, presidente, com público corporativo, quem também é de operações assiste, mas ele é especial porque a gente tem os nossos, tanto presidente quanto vice-presidentes, que fazem as visitas, que todo mundo aqui deve também ter, visitas pelo Brasil, enfim, para conhecer a operação, times e tudo mais. E essas visitas são muito com foco operacional, claro, né, para bater várias coisas ali que eles têm de checks para dar. E a gente pensou, puxa, a gente já tem esse líder viajando ali nessa agenda, por que a gente não cria um espaço para eles conversarem com as pessoas dos restaurantes? Porque normalmente a interação é um oi ali, o pessoal, né, tá todo mundo, nossa, o presidente está aqui e tal. E aí e ainda continua sendo um desafio, a gente tem 30 minutos dentro dessa agenda de visitas, em que a gente coloca o presidente para conversar com os funcionários dentro do restaurante. Normalmente não são todos, mas a gente faz uma seleção ali, coloca 30 pessoas, vai para uma sala, ou antes do restaurante abrir, ou na sala que eles fazem o break, e abre o diálogo ali. Então, é liberado para cada um. O que você quer perguntar para o presidente? E óbvio que no começo a gente sabe aqui das fragilidades, né? A gente fica, mas e se não puder responder, o que a gente vai falar? Quando você abre um canal, né? Assim, tem essas questões. Mas tem sido muito bacana, que ele não sabe responder, ele fala, eu vou encaminhar. A gente, a gente não está presente como comunicação, então tem a pessoa de RH local que faz essa ponderação, tudo que é perguntado, a gente encaminha para as áreas. Olha, falaram disso, trataram disso, mas a gente percebe nos restaurantes que tem feito, enfim, a gente faz uma pesquisa e a aprovação é de 100% de dar esse espaço. Então, acho que também falando um pouco em escutativa, hoje dentro da geração que a gente trabalha, a geração Z, enfim, principalmente nos restaurantes, não adianta ser uma comunicação, a gente tem que sempre falar disso, não é unilateral, né? Não adianta a gente criar também, o comunicador que só ele fala. A gente tem que criar espaços também que possibilitem que os funcionários, eles tragam também. Então, é uma iniciativa que tem ido muito bem, mas que a gente tem que pelejar por essa agenda sempre, assim. Incrível. Bom. Verdade, e essa questão do Town Hall é engraçado, que a gente também começou lá atrás dessa forma, era para ser rápido, era para ser em pé, mas aí a gente percebeu que o colaborador, principalmente o operacional, né, que nós somos administrativos, a gente está sempre cruzando com o CEO na empresa, vamos conversar sobre tal assunto, vamos conversar, a gente tem reuniões mais frequentes, né, tem uma troca de e-mail ali muito fácil, mas o operacional não tem. Então, é muito interessante que na BTP a gente começou como um town hall, mas hoje em dia não. Hoje em dia o nome é papo aberto, tem data para acontecer, todo mundo sentado. A Nath que está comigo, ela que organiza todo o evento, né? São 4 por ano. A gente traz todas as notícias importantes, os assuntos importantes, alguns acompanhamentos que são necessários, né? Deixar de forma clara para os colaboradores, mas aí na hora que levanta a pergunta, na hora que vem hora da verdade, não acaba mais. Ela fica lá monitorando as perguntas, às vezes são perguntas iguais, e eles vão respondendo, a diretoria, o CEO, enfim. Então, é um momento importante também de troca entre eles, né? Então, é interessante como começou de uma forma, a gente acabou reformulando o modelo. Muito bem. Mariana, geralmente nos diagnósticos de comunicação, né, o Zé sabe bem disso, tem sempre um ponto que chega quando a gente fala com as pessoas, ou com as próprias lideranças, que a comunicação ou o cascateamento para em algum lugar, às vezes em algum nível de liderança. Mas também nessas escutas que vocês trouxeram muito bem, eles dizem que muitas vezes não sabe o que falar e o que não falar. Então, um líder fala mais, outro líder fala, pô, acho que isso eu não posso falar, fala menos, mas aí a equipe que soube mais fala para a equipe que soube menos que o líder falou, e aí, né? Isso nunca acontece comigo, não. É sempre tranquilo, todo mundo entende, todo mundo... eu acho que assim, nós aqui como profissionais de comunicação, primeiro, né, o óbvio sempre precisa ser dito, e eu exercito muito isso, parece bem básico isso, mas acontece várias vezes
eu como liderança também com o meu time, não, mas gente, isso estava claro para mim, né? Não para as pessoas. Então, de decupar muito o que a gente passa para a liderança, hoje a gente manda quase como um roteiro. O que você tem que comunicar? Qual o ponto sensível? Obviamente, tomando todo cuidado, porque o que é interno vira externo daqui, né, 2 minutos, dá para também trazer todas as fragilidades, mas tentar decupar o máximo possível, porque essa liderança, assim como a gente também que é uma liderança, a gente sabe o quanto de coisa que a gente tem na cabeça e como que hoje você tem que fazer uma leitura dinâmica, pegar o principal para apoiar os diferentes tipos de pessoas que a gente tem dentro da operação. Principalmente quando eu olho para o meu gerente de unidade, eu tento trazer assim o mais decupado, porque ele tem uma reunião que ele abre por turno, ele fala 10 minutos, ele tem que falar de várias coisas, e a gente imputa ali um roteiro, às vezes, do que a gente quer que eles levem do que é relevante. Então, a gente tenta compilar o máximo possível e trazer o mais objetivo, pensando na cabeça operacional dele. Porque, às vezes, a gente, comunicação faz, né? Coisa mais linda, assim, e tal. E eu escuto isso sempre muito com o time. Gente, às vezes é um preciosismo. E aí você faz esse exercício. Às vezes você divide com alguém que está em outro contexto e... eu não entendi isso. Não, mas está escrito aqui. Não, mas aí você vê que não está tão claro, né? Enfim. Muito bem. Vocês? Eu estava refletindo agora a respeito da pergunta com a resposta da Mari. A gente também tem feito isso, né? Trabalhando muito em material de apoio, como é que a gente pode ajudar. E eu acho que um exemplo que eu já vi funcionando em muitas organizações, e a Paula citou, é a formação de multiplicadores. Porque a gente tem a questão de uma liderança centralizada e coloca tudo isso sempre no líder. Quando a gente consegue trabalhar com esses multiplicadores ou influenciadores, a gente tem uma comunicação menos vertical, né? Claro que tem muita coisa ali que é papel do líder mesmo, mas será que eu consigo pulverizar isso de alguma forma para que essa informação ela não seja só de uma via, né? Que venha só de um lugar? Então, acho que quando isso pode ser aplicado, e é um sonho, tá, gente? Eu queria aplicar isso de uma forma muito maior do que eu consigo aplicar hoje, mas eu acredito que essa seja a tendência, né? Porque o mundo, a gente vive em múltiplas linguagens, múltiplos pontos de contato, não tem mais por que a gente centralizar tudo isso. É claro que tem tema que é mais sensível que precisa estar lá, mas acho que muita coisa do dia a dia a gente consegue trabalhar aí por outras vias. Obrigado. Paula, eu vou juntar a pergunta com a continuação dessas respostas, eu vou juntar tudo num balaio só, que nosso tempo está acabando, e vou trazer uma pergunta feita pelo Anonymous. Tenho medo. Está preparada a pergunta anônima? É o seguinte. Não, é super bacana. Eu estava passando o olho aqui. Eu estava no celular, mas eu estava vendo as perguntas e tudo mais. Grande parte das perguntas a gente já respondeu aqui, mas tem uma que eu acho super interessante, e acho que entra no seu... Você tem terceiros trabalhando lá no Porto? Temos. E aí é que pega. Essa é a pergunta. E a comunicação com terceiros? Pode, não pode? O que fazer? Eu não sei, acho que a realidade de vocês também. Como que a gente faz para comunicar com terceiros? Então, vamos só pensar que o terceiro é uma pessoa que não é o colaborador da empresa. Pois é. Ele é colaborador de uma outra empresa e ele está dentro da sua empresa realizando um trabalho, né? Então, isso é muito interessante. A gente tem alguns programas internos, né? Tem Safety Gamble Walk e tudo mais, e alguns outros. E tem um chamado diálogo comportamental. Então, eu faço bastante diálogo comportamental com os terceiros, e eu acho que aí a gente consegue imputar a nossa cultura de segurança neles, porque isso ajuda também, né? Isso é mais um adendo. Então, por exemplo, acho que uns 2 meses atrás, um rapaz trocando ar-condicionado, sem capacete do lado. Oi, moço, tudo bem? Boa tarde. Sou a Paula, trabalho aqui na comunicação. O senhor está sem o capacete. O senhor poderia, por favor, colocar o capacete? Aqui a gente preza pela sua segurança, então, por gentileza. Então, acho que a gente vai entranhando a cultura de segurança também nos colaboradores, que não são colaboradores. Então, acho que também faz parte de nós, colaboradores, ajudarmos nessa educação, no quesito de segurança, mas também eu acho que existe uma comunicação muito fluida entre quem contrata esses terceiros e como chega neles essas informações. Então, às vezes eu vou em alguns lugares
lugares, né? A gente falou muito disso, do chão de fábrica, da gente também estar ali na operação, tá vendo o que está acontecendo. Às vezes eu vejo alguns cartazes, aí primeiro me dá aquele negócio, ai meu Deus, um cartaz aqui no meio do nada, que não é nosso, mas aí eu olho, são orientações para aquele colaborador, como ele tem as regras, né, da empresa, que ele deve seguir. Aí a gente respira e fala, não, é uma comunicação, é uma forma de comunicação, isso é importante estar aqui, né? Então, eu acho que é dessa forma. Eu acho que é tanto essa organização de quem contrata os terceiros, né, quem é responsável por esse contrato de trabalho, mas também dos colaboradores que já têm a cultura da empresa, que conseguem ajudar no dia a dia, ali no tático mesmo, né, no sentido do acontecimento, da gente conseguir imputar as coisas importantes no fato, onde ele está acontecendo. Legal. Renata? Vou ser bem breve aqui, que o nosso tempo já foi, né? Eu entendo que, assim, o terceiro, ele é um stakeholder. Então, quando a gente pensa em estratégia, ele tem que estar ali. Vai ter impacto? Se vai ter impacto, eu entendo que essa comunicação ela tem que ser feita muito em parceria com a empresa responsável por aquele terceiro. Então, esse canal tem que existir e ele tem que configurar ele como stakeholder. Porque você falar de segurança, não adianta, né? Como é que eu vou excluir o terceiro se ele está lá, a responsabilidade é sua? Você está trabalhando dentro do seu site, dentro da sua planta. Então, ele tem que ser pensado, sim, dentro da estratégia e a comunicação tem que ser feita junto com a empresa parceira que está atuando ali com a gente. Muito bem. Mariana? A gente segue a mesma lógica de ponto focal na empresa, mas não, enfim, a gente tem, só trazendo uma situação rápida, eu lido também com saque, crises, né? E aí, quando a gente tem alguma situação, por exemplo, que está gerando muito mais crise, tem um alerta, nossa, isso aqui está acontecendo, e já aconteceu de ser com o público terceiro, a gente também se reúne com a empresa, fala, enfim, nesse caso era com atendimento ao cliente, a gente foi lá, deu uma palestra, então a gente também tenta atuar ativamente, assim, em parceria para também olhar para o nosso lado de sensibilidades, assim, que acaba funcionando bem, mas normalmente ponto focal é a companhia por questões jurídicas todas que conhecemos, a gente usa eles para fazer essa comunicação. Muito bem. Passou rápido, né? Voou. Gente, a gente está encerrando, mas eu queria só fazer uma pergunta para resposta rápida. Ai. Mas assim, o aprendizado de hoje, tem alguma coisa? O que você... Não de hoje, né? Da nossa jornada, né? Nossas reuniões, conversando sobre liderança comunicadora, enfim, o que vocês trazem, assim, de aprendizado? Eu acho que, muito rápido essa pergunta, né? Pensando... a importância da consistência do nosso trabalho, né? O quanto a gente tem que ser consistente, quanto a gente vai ter que apertar a mesma tecla, às vezes falar a mesma coisa, para comunicação, eu acho que é isso, e quando envolve liderança também, você não pode, não, isso aqui já, meus líderes já estão todos comprados com isso e está tudo certo. Não, é sempre ali no dia a dia, trazendo dados que a gente falou aqui, da importância, trazendo o retorno dos funcionários para o que eles fazem, né? Seja encontro com o presidente, seja pode falar que a gente faz e fala, a pesquisa deu isso, como que a gente pode melhorar, mas acho que consistência, assim, é o que eu vejo que guia muito o nosso trabalho e tem que seguir nessa estrada. Muito bem. Renata? Vou levar 3 pontos. Do comecinho da manhã, nem foi do nosso painel, a questão do propósito, né? E como eu fiquei refletindo como eu venho trabalhando esse propósito com a liderança também, né? Porque líder também é colaborador e às vezes no dia a dia ali, será que aquilo está claro? Como é que isso está acontecendo? Então, acho que isso é importante. A descentralização da informação foi algo também que está aqui, né? Eu estou pensando bastante nisso. E essa questão da escuta. Fantástico. Esses 3 pontos estou levando aí para poder refletir à tarde. Legal, obrigado. Paula? Eu acho que, para complementar, porque perfeito o que elas trouxeram, mas eu acho que essa questão do desenvolvimento constante, né? Do nosso não deixar para lá aquele assunto, não, deixa eu entender melhor sobre isso, deixa eu me desenvolver e ajudar os meus próximos a desenvolverem também. Acho que esse pensamento de desenvolvimento unitário ali da equipe, eu acho que isso é importante, isso, a gente não abandonar esse desenvolvimento constante. Gente, muito obrigado a vocês pela paciência, eu sei que está todo mundo querendo comer um quarteirão com queijo. Obrigado, Supera, Sompo, lugar incrível, Mariana, Renata e Paula, aprendi muito com vocês hoje. É isso.